Então, eu tava sentindo que minha memória tava muito ruim, que eu tava muito distraída e que eu não tava tendo tempo pra nada. E a solução que eu pensei foi me afastar de tela, porque eu percebi que eu tava dispensando muito tempo scrollando o feed infinito e, enfim, não tava me trazendo nada que acrescentasse assim na minha vida, né? Então, meio que eu decidi me afastar um pouco das redes sociais, assim, restringir um pouco mais o meu acesso. E eu vou estar falando sobre isso. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, desapareci do meu canal faz um mês desde o meu último vídeo. Eu fiquei muito tristinha com isso um pouquinho, porque eu até tentei gravar vídeos antes, assim, eu fiz alguns vídeos, mas eu não gostei e eu acabei depois que eu editei, eu vi, eu não gostei, daí já tava de noite pra gravar outro. E eu sou meio chatinha, assim, com as coisas. Então eu gosto de gravar quando tem uma iluminação boa, quando tá de dia, enfim. E assim, por mais que eu esteja tentando fazer sem roteiro, eu preciso, assim, ter alguns rituaizinhos antes de começar a gravar vídeo. Então ficou um pouquinho difícil pra mim, assim. Mas tem tudo a ver com o vídeo de hoje, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre se afastar de redes sociais, tentar usar menos o celular e os métodos que eu tô usando, assim, e como que foi todo esse processo. Bom, primeiro, eu notei que eu tava usando muito o celular, e isso era antes mesmo de eu me mudar. Mesmo quando eu tava morando no Brasil, por exemplo, eu usava muito. E eu usava desculpas para utilizar o celular, porque às vezes eu tinha muito tempo ocioso durante algumas tarefas e eu já trabalhava com tela. Então, basicamente, tipo, eu acabava juntando tudo. Eu sabia que eu ia mudar aquilo, mas eu culpava as circunstâncias externas. Falava, não, por enquanto, tipo, eu tô trabalhando aqui e eu não tenho muita opção do que fazer, de outra coisa que eu queira fazer. Eu ainda estava esperando também a resposta para a oportunidade de morar fora e tudo mais, e acabou acontecendo. E aqui eu tive um outro fator. Eu acabo trabalhando e vindo direto para casa, porque aqui onde eu moro, você precisa de carro para se locomover, sabe? Para alguns lugares assim, então você acaba ficando restrito à região que você tá. E é difícil, porque muitos dos passatempos que eu tinha quando eu tinha mais tempo no Brasil era passear, era coisas que eu não gastava dinheiro para fazer, eu não precisava de um carro para me locomover, sabe? Eu conseguia andar toda a cidade que eu morava a pé se eu quisesse, sabe? Não tinha não, aqui você não passa porque você é pedestre, entendeu? Então aqui eu tem essa questão. E eu também estava começando a usar essa questão como desculpa. Falei assim, não tem mais o que fazer, né? Enfim, vou ficar ali na tela. Os meus estudos também acabam sendo em tela, então assim, eu, né, tava fazendo, enfim, repetindo um padrão. Eu falei, eu acho que é bom eu parar de usar. Eu falei assim mesmo, acho que eu poderia tentar tirar o Instagram do meu celular, por exemplo, né? Não falei, mas eu não queria, entendeu? Eu não queria. Eu fiquei adiando essa decisão, eu não queria. E até foi nesse período, assim, desse afastamento de um mês. Faz, eu acho que 2 semanas que eu tô sem o Instagram no celular, ou 3 semanas, eu não lembro ao certo. Eu tenho que ver a data. Mas eu não tava querendo, sabe? Sabe quando você vê que tem algo que tá acontecendo, que você sabe que se você fizer alguma mudança vai ser positiva, mas você ainda não tá querendo fazer aquilo, porque eu não tava assim tão chateada com o fato de eu dispensar tempo das telas, mas eu sei que não é algo bom pra mim. Então, mesmo contrariando minha não vontade de fazer, eu fui lá e fiz. Falei, não, eu tô fazendo o que é melhor pra mim. Tem vezes que a gente toma decisões e a gente não parece que não é uma decisão certa, mas no fim entendeu? Boas decisões também são difíceis. E eu acabei fazendo isso, decidi tirar. Eu pensei em deletar de tudo, assim, sabe? Desativar minha conta e deletar. Na verdade, gente, o meu Instagram, ele só tem uso pessoal. Eu quero criar um aqui pro canal ainda, tô com esse plano. Mas ainda tô tentando me organizar. Eu gostaria primeiro de conseguir arrumar a minha frequência de vídeos. Começar a ser mais frequente, conseguir postar as coisinhas com mais frequência. Aí eu penso uma outra plataforma também para produzir vídeo e estar postando e estar interagindo, né? Mas, por enquanto, vai ficar só o YouTube. Melhor até pra mim, por enquanto, sabe? Eu pensei em deletar tudo, tá? Porque, como eu falei, eu uso o meu Instagram só para uso pessoal e eu consumo mais conteúdo, eu não crio nada, meu Instagram, enfim. E eu não vejo que acrescenta muito, assim, na minha vida. Eu até falei do início do ano, assim, de janeiro, eu falei pra mim mesma, assim, eu vou ver se acontece algum evento nesse período, assim, que eu tô no Instagram. Eu vou me dar uns 6 meses, tipo, de janeiro até junho.
E eu fiquei... E assim, gente, só teve uma vez nesse período, assim, de 5 meses, né? Que aconteceu algo legal, que eu descobri uma experiência imersiva. E agora, tipo, se tornou algo que eu quero fazer futuramente. Mas assim, foi só isso. De resto, assim, era... Tipo, nada que acrescentasse tanto, sabe? Era mais algo pra me distrair. E eu pensei em deletar tudo. Só que eu sempre que eu fiz isso, uma época eu tive períodos da minha vida que eu fiquei sem nenhuma rede social, que eu deletei todas as redes sociais e tudo mais. Só que eu sempre voltava e eu voltava muito, não sei, querendo muito utilizar as coisas, sabe? Querendo muito estar ali, enfim. E daí eu falei assim, mas e se eu tentasse ressignificar? Porque eu sei que isso é feito para viciar, sabe? Só que quando eu tô o tempo inteiro com aquilo no meu bolso, por exemplo, eu vou pegar meu celular, é muito fácil pegar meu celular e entrar no Instagram por impulso, entendeu? E se eu tirar e cortar esse impulso, por exemplo, eu não levo, eu não tô 24 horas por dia ali com o negócio, né? No, perto de mim, assim. Então já tirei do meu celular. E o que aconteceu? Eu tenho um iPad. Eu coloquei só no meu iPad. Desde que eu fiz a mudança, eu passei a usar um pouquinho mais o iPad, mas ainda assim é difícil, porque o iPad é grande, eu não gosto do formato do Instagram nele, eu acho muito grande. E também tem a questão de que eu não levo o meu tablet para trabalhar. Não levo, não preciso, só levo o meu celular. Então, assim, eu tenho horário para utilizar. Geralmente eu vejo um pouquinho de manhã e depois à noite, assim. E é isso, entendeu? E é uma frequência bem menor. Eu também entro no tablet muitas vezes para ver outras coisas, porque eu estudo por ele, eu faço bastante coisa por ele, até por isso que eu tenho é a primeira vez que eu tenho um iPad. Eu fiz esse método, foi uma ideia, na verdade, que uma amiga minha compartilhou comigo ano passado, que ela falou para mim, eu tirei o Instagram do meu celular, só deixo no iPad. E ajudou bastante, eu não fico assim, eu tô em algum lugar, eu não fico querendo usar o celular, fico mais presente nas situações. Eu percebi, gente, que minha memória estava ruim. E assim, eu não vou atribuir tudo ao celular, assim, mas eu acho que tem grande influência, assim, de eu estar distraída e eu sempre estar muito ansiosa para finalizar coisas e poder, tipo, pegar o meu celular, sabe? Parecia que, assim, que o celular era sempre urgente, assim. Então, tô aqui conversando com uma pessoa. Aí eu fico assim, não, eu tenho que ver se eu recebi alguma coisa, se tem alguma notificação, se tem alguma coisa que eu tenho que ver. E era sempre lá, assim, porque com o WhatsApp, por exemplo, eu sou mais desapegado um pouco, assim. Eu uso ele para trabalhar, mas eu não... Tô numa fase da minha vida que eu não tenho mandado muitas mensagens para as pessoas, assim, sabe? Mais, assim, converso com alguns amigos, mas não é aquela coisa assim que era em um período que eu era mais nova, até na época do MSN, por exemplo, sabe? Que eu adorava ficar conversando com as pessoas. Hoje em dia, assim, a rotina é corrida para todo mundo e a gente quer dedicar tempo às nossas coisas também, né? Então, eventualmente, assim, a gente... Claro, as relações são importantes, mas eu vejo que eu tô num momento, assim, que eu ando um pouco menos virtual, assim, de contato virtual. Eu prefiro ligar pra pessoa, falar, vamos fazer uma call, vamos conversar e tal, do que ficar trocando mensagem todo dia, por exemplo, sabe? Eu não tenho respondido grupo, não que eu tenha esteja em muitos grupos, na verdade, mas tem os grupos que eu tô que eu mal vejo as mensagens, então assim, até às vezes coisas do trabalho eu esqueço de ver, porque também tem muitos grupos e tem uns que não tem nem nada a ver comigo, sabe? Mas nem nada a ver com a minha função, então assim, por isso também que eu não vejo todos os grupos, sabe? Mas as minhas funções, as coisas que eu preciso fazer, sou comprometida a completar. Mas enfim. E eu falei, vou tirando, me sinto um pouco mais leve, me sinto mais tranquila. É aquela coisa assim de, tipo, é bem comum assim eu pegar o celular para ver as horas, entendeu? Eu pego, desbloqueio. De início eu tava procurando ainda o aplicativo no celular, mas daí eu já aceitei que eu realmente não tenho mais nenhum aplicativo assim que eu possa abrir. Eu tenho o YouTube instalado, mas eu nunca tive o hábito de ficar vendo shorts no YouTube, assim. Eu acho legal, de vez em quando eu vejo alguns, mas não era como era no Instagram, assim, que eu sempre queria ver notificação, sempre queria ver se tinha alguma coisa. E, enfim, agora eu não tenho mais tido essas questões e quando tem alguma coisa, eu quero ver muito uma coisa, tipo, aconteceu uma notícia, eu gostaria de ver como tá repercutindo lá, o que as pessoas estão falando, daí eu vou lá e entro também, assim, então tem várias questões. Eu acho que é legal, porque eu tento pensar, quando eu fui adolescente, por exemplo, eu cheguei a utilizar o Orkut e Facebook. Eu lembro que eu não tinha smartphone, assim, né? Nem existia na época.
Então era toda aquela experiência de... Eu ainda tinha internet de escada, por exemplo, então eu só acessava nos fins de semana. E eu, sei lá, eu entrava e aí depois eu me desconectava e eu ficava offline, entendeu? MSN é a mesma coisa. Eu era bem viciada, na verdade, eu ficava super ansiosa pra usar no fim de semana, porque tinha essa restrição, assim, né? E depois de um tempo eu tive que trabalhar, porque eu gostava muito de ficar na internet, mas hoje em dia eu gosto de resolver coisas e poder fazer, assim, sabe? Poder fazer outras coisas. Eu vejo que eu fico mais em tela mesmo pelo hábito. E eu entendo que, por exemplo, tem essa questão do carro, né? Que, sei lá, meu marido vai tirar a carteira de autoescola, porque a gente tem que tirar de novo, não aceita a carteira brasileira aqui. Mas a gente vai poder fazer mais passeios, né? E consideravelmente a gente vai ficar menos em casa. Mas assim, mesmo assim, eu fico pensando que, tipo, mesmo que eu fique mais tempo em casa, tem outras coisas legais para fazer, sabe? Dentro de casa, assim, sem ser especificamente ficar em Instagram, por exemplo, eu posso ver um seriado. Eu tenho tentado assistir com legenda em inglês para melhorar, né? Para me desenvolver mais. Já tenho falado todo dia, mas eu sinto falta de praticar mais, então eu tô tentando fazer desse jeito, vendo com legenda em inglês, algumas coisas sem legenda também, só em inglês. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, né? Faz muito tempo que eu não escrevo, tipo, eu sinto falta de fazer isso, e parece que sempre era o celular, que era urgência, e enfim. E eu me sentia muito anestesiada quando eu ficava assim, scrollando as coisas, porque eu só esquecia de tudo. Mas eu via assim, nossa, tô distraída, não consigo focar, é difícil de dormir depois. Fico com muita informação na cabeça, sinto assim, sei lá, sinto, enfim, minha cabeça pesada, sabe? De tanta coisa assim que eu via, assim, e sei lá, coisas que eu também, sei lá, né? A gente treina o algoritmo, mas tem coisas que a gente não tem interesse que aparece pra gente, sabe? Que eu preferia não saber. Pode acontecer também na vida mesmo, né? Alguém vem te passar uma informação e você, putz, não queria saber disso, é agora. Né? Fazer o quê? A pessoa às vezes também não sabia que você não queria saber. Vou trazer mais pra vocês quando completar, assim, um mês mesmo que da experiência. E esse não é um capítulo da série que eu tava fazendo, porque realmente, assim, diminuir o tempo de tela. Tô conseguindo ler mais, conseguindo estudar melhor também, sinto que eu tô focando mais. Esses dias eu fiz uma prova que eu achei que eu não tinha estudado tão bem, mas aí eu falei, nossa, eu sei tudo, então quer dizer que, tipo, eu tô estudando melhor do que antes, sabe? Eu sou um pouco autocrítica às vezes com as coisas, sabe? Eu tento não ser, eu acho que o canal me ajuda a trabalhar muito isso, porque se deixar eu fico vendo muito defeitinho nas coisas e nunca faço, mas eu tô aqui postando, então me ajuda a trabalhar nisso. E eu vejo assim que já tô vendo algumas melhorias, assim, menos ansiedade, tô tendo mais paciência também com as pessoas, mais paciência de esperar coisas, mais paciência de lidar com situações. É bom às vezes você pegar e, sei lá, deixar o celular ali no canto, entendeu? Ficar olhando pro nada. Parece meio bobo, né? Mas hoje eu vejo, tipo, eu pego o elevador porque eu moro em prédio, e a quantidade de gente que eu já vi perdendo o andar porque tava com o celular na mão, já presenciei assim da pessoa, pô, ela morava andares abaixo do meu, por exemplo, e a pessoa perdeu. Ou a pessoa tinha que ir no estacionamento, tava ali com o celular e não, sei lá, o elevador subiu e não viu, sabe? Não viu que tava subindo, assim, não viu que parou no andar que precisava descer. Enfim, daí tem que ficar esperando de novo, sabe? E até, sei lá, em outras situações, assim, que você, ao invés de você estar curtindo a situação, você tá filmando, ao invés de vivenciar aquilo bem. É uma coisa que eu penso, porque eu gosto de gravar e, por exemplo, eu sou uma pessoa que tá criando conteúdo, querendo ou não, mas até que ponto, assim, a gente vai deixar de viver os momentos para pensar só em registro? Eu adoro registro, eu acho muito legal, mas não sei, é muito diferente você vivenciar aquilo sem estar segurando uma tela para registrar do que você estar segurando uma tela, sabe? Tava até falando com meu marido esses dias, porque a gente foi num parque aquático, e aí a gente comprou capinhas pro celular, porque eu queria me filmar num toboágua, assim, bem assustador, e eu fui, né? E aí eu queria só ter o registro, assim, até pra mandar pra minha família, pros amigos e tal. E aí eu quero gravar um videozinho também, pra mostrar esse videozinho pra vocês também, né, do toboágua. E aí, em algum momento, assim, ele pegou e gravou uma ida dele no toboágua. Ele falou assim pra mim, eu não aproveitei tanto porque eu tava filmando.
E aí a gente foi de novo e ele falou, é bem melhor sem filmar, assim, entende? Então, acho que isso, quantas vezes a gente, sei lá, deixa de vivenciar os momentos só porque tá pensando no compartilhar, que é legal, não é errado, mas é muito bom também vivenciar sem pensar nisso, sem ter esse peso de, eu tenho que registrar tudo, tenho que estar mostrando tudo, tenho que estar fazendo tudo, sabe? E muitas vezes as pessoas nem ligam, né? Principalmente assim quando é perfil pessoal, assim, né? Tem, às vezes nem as pessoas próximas nossas olham as coisas que a gente faz, né? Eu vejo pelo meu canal, assim, eu preferi não compartilhar com ninguém, assim, né? Pouca gente sabe que eu tô criando, que eu tô com esse canal. E eu gosto, porque eu tenho liberdade para poder falar e vir aqui, e me ajudou muito nessa questão também de conversar com a câmera, enfim. E eu gostaria que pessoas que se identificassem com o que eu falo viessem, e não pessoas que viessem só porque me conhecem, por exemplo, sabe? Mas enfim, então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que, se você também está pensando em diminuir o uso de tela, que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha contribuído para algum insight. Vou editar esse vídeo e vou estar postando hoje. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 20 de maio. E vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre a minha cirurgia ortognática, eu acho. Enfim, tô para fazer, desde o meu primeiro vídeo, falei que eu queria fazer esse vídeo de cirurgia ortognática, que vai ser o próximo. E depois eu pretendo voltar com os meus capítulozinhos lá, de reconexão consigo mesma. É isso. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.